Amados, nós vivemos num tempo de conveniência. Por isso, quando você vai abastecer, você já aproveita para fazer um lanche nas lojas de conveniência. Você compra um chiclete, você toma um café, você compra um carregador para o seu aparelho celular. Dizem até por aí, uma determinada marca, você encontra tudo lá. É muito conveniente abastecer naquele lugar, porque tudo você encontra lá. Vivemos também no tempo de relacionamentos convenientes e de atitudes convenientes. A conveniência significa aquilo que traz vantagens pessoais, vantagens materiais, vantagens emocionais, aquilo que facilita, que torna mais apropriado, mais fácil, de menor risco, de menor esforço, mais oportuno. Você vai dizer assim, isso é mais conveniente para mim. Por que eu mudei para aquele lugar? É mais conveniente, o banco é perto, a padaria é perto, o supermercado é perto, a escola para os meninos são perto, é tudo mais tranquilo. Hoje há muitas relações assim, relações por conveniência. Há muitos casamentos por conveniência, ele ou ela viu o casamento como uma oportunidade para sair da solidão, para se dar bem na vida, quem sabe, né? É um bom partido, tem uma boa profissão, vai poder me dar uma boa condição de vida. É de uma família importante, eu vou ser marcado porque eu casei dentro de uma estrutura familiar, referência. A pessoa se coloca numa condição emocional, financeira mais segura, e casa por conveniência. Há também as sociedades por conveniência. Sócios, pessoas que tornam sócio, o indivíduo sozinho era um fracasso. Incapaz de ter sucesso, de prosperar, porque é preguiçoso, desorganizado, mau gestor. Então ele procura alguém que é organizado, que administra bem, que é proativo, que é criativo, que é dinâmico, que é capaz, que é dedicado, e vê ali uma oportunidade conveniente de ser bem-sucedido. Há também os políticos por conveniência. O sujeito não tinha a menor condição de ganhar uma eleição. Se ele tirasse para o ímpar, sozinho ele perdia. Mas aí, pintou um Bolsonaro, pintou um Tiririca, um desses que levam milhões de votos. E ele entrou naquela legenda, falou, aqui eu tenho uma chance. E aí um candidato só elege um tanto de gente. E alguém entrou naquela fila porque vai sobrar para mim também. O sujeito não tem a mesma ideologia, mesmos princípios, mesmos valores. Ele só quer o mesmo salário. Também, além dos políticos por conveniência, há políticas por conveniência. Aquele que esquece valores, convicções, se é que as tem, para ver o que dá mais popularidade. Qual é a postura que a mídia aprova mais? Por isso mudam de opinião o tempo todo, e você vê um vídeo do sujeito falando uma coisa, depois já está falando outra. Olha, ele foi convencido. Não, ele é conveniente. São levados pelo sistema. Na verdade, são parte podre do sistema, sujo. Procuram os microfones quando tem uma chance de se vender como bons mocinhos, como solução. Falam o que as pessoas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Tomam decisões políticas, não do que faz bem para a população, mas aquilo que lhe dá boa reputação. Não querem ser criticados, não querem perder a popularidade. A verdade não é importante para os convenientes. Não é importante. Mas também tem os amigos por conveniência. São aqueles que chegam primeiro nas nossas festas. Chegam cedo.
Quer comer o salgadinho enquanto está quentinho, sabe? Quer sentar na mesa mais perto da saída do garçom, que passa toda hora com a bandeja. Querem ser os primeiros a ser servidos. Estão ali. Mas são os primeiros a ir embora, porque não querem ajudar a arrumar as mesas, a limpar o que ficou. São amigos por conveniência. São aqueles que só se aproximam de você quando precisam de alguma coisa. Mas quando ficam sabendo que você precisa de algo, fogem, somem. Porque são convenientes. Também existe a religiosidade por conveniência. É a espiritualidade exterior. Sempre buscando os próprios interesses. São as pessoas que só se chegam para a igreja por causa das suas necessidades. É como o populacho, que não eram nação de Israel, não era o povo de Deus. Mas quando Deus tira o povo do Egito, abre o mar vermelho, leva-os pelo deserto, Deus dá pão todo dia para o povo. E o populacho está ali porque tem o que comer. De dia, único lugar no deserto que tem uma nuvem para refrescá-los, é em cima da congregação de Israel. E o único lugar que tem uma coluna de fogo à noite para aquecer do frio e proteger é também a nação de Israel. Há muita religiosidade hoje por conveniência. E conveniência é a religiosidade do que é básico, do que é raso, do que é superficial, do que é sem profundidade, sem sinceridade. A religiosidade ou a espiritualidade por conveniência, ela é oportunista. É maquiavélica. Ela é instável, é carnal, é materialista, é humanista. E o pior, esse tipo de espiritualidade, ela é totalmente satânica. Porque ela é egocêntrica. É aqui. Por que o sujeito está ali? Eu preciso me dar bem nesse negócio. Ele não consegue ver um corpo. Ele consegue ver só o seu corpo. Ele não consegue ver necessidades, ele consegue ver sua necessidade. O conveniente não busca a Deus por amor, por prazer, por satisfação ou por propósito. O conveniente busca a Deus por necessidade, por carência, por medo do inferno. Quantas pessoas se tornaram religiosas por medo do inferno? E de vez em quando tem uns pregadores que gostam de mandar as pessoas para o inferno. Não é isso? Eu sou gente boa, eu não fico... Mas tem alguns que, cada 3 palavras, mandam o povo para o inferno. Aí o sujeito não quer ir para o inferno, o que ele faz? Vou para a igreja. Por medo da morte. Ou porque a família sempre fez assim. É de uma família tradicional, todo mundo na família sempre fez parte da igreja. É conveniente ele ser cristão, até porque se ele assumir uma posição de neutralidade ou de indiferença, ele é colocado de lado, ou vira alvo de críticas, ou até da evangelização. Ele não quer ser julgado. A espiritualidade conveniente é aquela que segue a ordem deste mundo. É a espiritualidade que opera no mundo. É o sistema. É uma espiritualidade contrária à revelada nas Escrituras Sagradas. Pois ela não conduz o homem a Deus, mas conduz o homem a si mesmo. A espiritualidade que conduz o mundo. A espiritualidade conveniente conduz o homem ao espelho. E tudo o que ele quer
é agradar aquele que está diante dele. Aquele é o Deus dele. É a ele que ele serve. E tem uns que são até presbiterianos. E ainda cantam o hino 26 ainda, na frente do espelho. Grandioso és tu. Conhece? Não cite ninguém, tá bom? Grandioso és tu. Foi por isso que Deus levantou o profeta como sua voz. O profeta Isaías era de uma excelente família, de boa reputação. Família tradicional de Israel, estadista. Mas Deus o coloca como uma pedra no sapato do povo. É um homem para colocar o dedo na ferida, denunciar a espiritualidade conveniente da sua geração. Não com o intuito de jogar a nação para fora, mas para curar a nação. Para apontar erros e soluções. Pena que Israel não ouviu a voz do Senhor naqueles dias. O capítulo 29, verso 13 e 14 diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Decorou, memorizou. Coração está longe de mim. Me honra com os lábios. Diz que me ama. Mas o Deus que sonda o coração e a mente conhece o seu povo. O profeta Amós também levantou sua voz assim, lá no capítulo 5, 21 a 24. Aborreço, desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. O profeta, boca de Deus, está dizendo que Deus se aborrece de uma espiritualidade conveniente. E quando nós voltamos para o texto que nós lemos, lá de Isaías, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus levanta o profeta Isaías para confrontar a nação dessa espiritualidade conveniente, seguindo apenas os ritos do ordinário, o culto vazio de espiritualidade, onde os rituais praticados pelos crentes, ao invés de agradar a Deus, ao invés de trazer prazer, traz desgosto. Amados, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Quando o nosso corpo está aqui e o nosso coração está lá fora. Quando nós nos ajoelhamos para orar, tendo postura piedosa, mas o coração continua pagão, continua não amando a Deus. Quando a nossa espiritualidade está desassociada da nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, quanto mais repetimos os nossos atos, pior nos tornamos. Não melhora. Não adianta aumentar as orações, piora. O coração está longe de Deus. Quanto mais realizamos, mais ofendemos o nosso Deus.
Deus não estava ofendido com Israel porque ele abandonou as festas, celebrações, os cultos. Não, porque era o ano da morte do rei Uzias e o povo estava vindo ao templo, estavam sacrificando os animais, estavam cumprindo os ritos. Não era um período que o povo sumiu da igreja por causa da pandemia, não. A pandemia chegou e o povo foi para a igreja. Inclusive o profeta, no capítulo 6, ele vai. Só que ao invés de ele ter a visão do mundo, ele tem a visão do céu. Ao invés de ele ver o que está se decompondo, de que é um trono sem um rei, ele consegue ver o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado no trono, governando o universo, sendo adorado. O coração dele estava avivado, fervoroso. E Deus estava transformando através da vida dele. Israel continuava levando seus dízimos e ofertas ao Senhor. Continuava se juntando como congregação. Continuava estendendo as mãos aos céus. Continuava orando. Mas aquilo, ao invés de melhorar a relação deles com Deus e atrair o favor de Deus, quanto mais fazia, mais Deus os rejeitava. A ponto que Deus os entregou aos inimigos. Porque o nosso culto, ele precisa acontecer de segunda a segunda. É a nossa vida lá fora. O nosso culto acontece no trabalho. O nosso culto acontece na escola. O nosso culto acontece no nosso dia a dia. O nosso culto é a nossa vida. Não podemos ser religiosos, templários, que quando a gente vai chegando perto do templo, dá uma cara de piedosa, né? E o sujeito muda a postura, como se ele estivesse entrando num lugar sagrado. Não é, aqui não é o lugar sagrado. O lugar sagrado é o povo de Deus, onde Deus habita. Eu sou sagrado, porque o Espírito Santo habita em mim. Aí sim, a história é outra. Porque nós aprendemos a dizer o seguinte: agora eu vou subir o altar. Meu Deus, se eu estiver em pecado, presbítero Samuel. Então agora eu vou subir o altar. Aqui eu tenho que estar santo, porque é o lugar dos... Aqui só tem uns 50 centímetros, 40 centímetros mais alto, para você conseguir ter uma visão melhor. Só isso. E nós separamos a nossa vida lá fora da nossa vida, quando nós reunimos como povo do Senhor. Deus estava dizendo: olha, eu não aguento mais o coral desta igreja. Eu não aguento mais os pianistas, os bateristas, os tocadores, o som. Eu não aguento mais a voz desse povo cantando. Eu não aguento mais os sacrifícios que eles fazem semanalmente. Porque o culto que deveria ser um serviço a Deus se torna um sacrifício. Como é difícil chegar no domingo aqui, irmãos. O pastor tem que trabalhar durante a semana inteira tentando animar o povo, né? Para ver se a brasa acende, ver se o sujeito... No domingo, para levantar, você enfrenta uma legião de demônios. O primeiro é o ego, é o eu, que quer relaxar. Que não aprendeu a separar pelo menos um dia para reunir como congregação, dizendo: esse é o dia que o Senhor fez, eu tenho que me alegrar, regozijar nele. Gente, eu tenho que acordar cedo, é um dia que eu preciso estar ainda mais conectado. Mas não porque esse é o dia, é porque eu vivi os outros dias para a glória de Deus. No meu trabalho eu testemunhei, eu amei as pessoas, eu respeitei o meu patrão, eu cumpri não apenas o ordinário, eu sempre fiz mais. As pessoas não precisam me mandar para fazer, porque eu estou sempre antecedendo as coisas. Eu estou conectado, eu estou vivo. Aí quando eu chego aqui, é só uma realidade do que eu já vivo. Porque nós costumamos usar até as mesmas roupas, até a cor do nosso livro é da capa preta geralmente. Aqui a gente fica todo mundo igual.
é fácil ser espiritual dentro da igreja. Porque nós fomos cozinhados por uma ordem, uma espiritualidade que opera nesse sistema, que tornou, que criou uma dissociação, um dualismo entre a nossa vida dentro da igreja e a nossa vida fora da igreja. Como se esse prédio fosse igreja. Não é. Sinto muito. Se você tinha essa concepção, risca. Deleta. Você é a igreja. E hoje a igreja está reunida nesse prédio. Se ele cair, a gente reúne lá no meio da rua e a igreja se reúne. O CNPJ da igreja pensando em São Vicente pode deixar de existir. A igreja jamais deixará. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Na Síria, uma grande perseguição. Mataram muitos crentes, destruíram os templos todos praticamente. Só que a igreja continuou de pé. Porque ela não era os prédios. Na China a perseguição está imensa. Arrancaram as cruzes de tudo que é igreja agora. Só que por semana, 1 milhão de chineses rendem-se a Cristo. Nesse tempo agora. Sabe por quê? O reino de Deus já chegou. É uma realidade. E o reino de Deus é como um bom fermento. Quanto mais bate, mais cresce. Quem já fez as nossas irmãs aí que são boas de amassar e fazer os pães, né? Se amassar bem, cresce mais. O reino de Deus é como aquela semente que é minúscula, insignificante. Mas quando ela germina, ela se torna a maior das hortaliças. Muito bem, Deus estava rejeitando o culto desse povo. Por quê? Porque a espiritualidade era apenas conveniente. O coração estava longe de Deus. Suas mãos estavam cheias de sangue. As suas vidas cheias de iniquidade, de maldade, de injustiça. Era conveniente. Mas não era verdadeiro. Se fosse para o Senhor, você não esperava ser aplaudido. Você não esperava ser reconhecido. E muitas vezes nós estamos mentindo para nós mesmos, dizendo e cantando, até na igreja, eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Besteira, mentira. Não mente para Deus, não. No final, o bolo que você fez para o aniversário da igreja, você quer dizer que você quer assim que o pastor fale assim, irmã, parabéns, o seu bolo mais gostoso da igreja. Tá por quê? Em segundo lugar, ou em primeiro lugar, estava você, não estava aquele que recebeu. É quando você dá um presente, mas você quer que aquele que recebeu o presente mostre para as outras pessoas o presente que você deu. Então você não deu, você comprou. Amados, nós somos assim. Queremos mostrar uma espiritualidade viva, verdadeira, mas o tempo todo somos convenientes. E queremos até dizer para Deus, em Teu nome, fizemos isso, fizemos aquilo outro. O triste será ouvir, não vos conheço. Você me ama com os lábios, mas o seu coração não é meu. Você comia comigo. Eu te dei a confiança do dinheiro, mas com um beijo você me trai, porque o seu coração não era meu. Então qual que é a solução para vencer a espiritualidade conveniente? Como ter uma espiritualidade verdadeira, bíblica, que glorifica a Deus, que atrai o seu favor? Eu quero trazer 2 aplicações rápidas aqui nesta manhã.
Dentro do texto de Isaías. Se você, na verdade, lê o livro do profeta, ele denuncia o pecado e traz solução. Denuncia o pecado e traz solução. Eu não vim cá denunciar nesta manhã. Eu vim apresentar o que a Bíblia apresenta como solução. O que Deus espera de nós é muito simples. Só existe uma maneira da gente provar que ama a Deus. Pela obediência, não tem outra. Este é o teste do amor a Deus. Quem o ama, guarda os seus mandamentos. Ponto final. Se você não obedece, você está reconhecendo que você é apenas conveniente na sua relação com Ele. Em primeiro lugar, a espiritualidade verdadeira é alcançada quando nós somos limpos diante de Deus. Quando nós somos limpos diante de Deus. Abra comigo aí o versículo 16. Queria que você lesse comigo esse verso. Vamos ler juntos? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Se você ler os versos anteriores, como nós já lemos, Deus condena o culto, a espiritualidade. Mas Deus não apenas fala o que está errado. Deus, através do profeta, mostra a cura. Dá o remédio. O que é que precisa acontecer para ter uma virada, uma mudança. Ele vai dizer que nós precisamos ser limpos diante dEle. Como eu disse no início da minha introdução, o que é pior da espiritualidade conveniente é que ela é extremamente satânica, porque ela é egocêntrica. É humanista, é materialista. Mas quando nós somos chamados para sermos limpos diante de Deus, é nós tomando o eu e colocando nas mãos de Deus. É a queda do egocentrismo para levantar o cristocentrismo. Quem é que vai governar os meus pensamentos, minhas posturas, minhas decisões, as minhas vontades, o meu querer? É por isso, eu não faço mais o que eu quero. Na verdade, eu só posso querer o que Ele quer. O escrito de Paulo aos Efésios, a grande referência está na vontade de Deus. Que nós devemos remir o tempo, devemos conhecer o momento que nós estamos vivendo. Procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Mas aí você até conhece a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus ela é diferente da sua. Aí você fala, Deus, nesse assunto, deixa que eu resolvo. Porque a vontade de Deus não é conveniente. Ela é confrontadora. A vontade de Deus anda na contramão da vontade do sistema. Do politicamente correto. Deus não tem problema em fazer bullying com ninguém. Quando Ele tem que condenar o pecado, Ele vai direto. Ele não chama o bandido de mocinho. Ele dá nome. Ele diz o que está acontecendo. Ele não age amistosamente, politicamente. É a verdade. É retidão. Algo que Deus não entrega para ninguém. Deus imutável. Que as suas verdades são, de fato, absolutas. Não são essas relativamente absolutas como nós vivemos na sociedade. Mudam.
A chamada é sermos limpos diante de Deus. O que nós encontramos aqui é a restauração do nosso relacionamento com Deus, é a pacificação, é a construção de um relacionamento de verdade, sinceridade e santidade. Ele usa aí 4 expressões. Primeiro, lavai-vos. Vocês estão vindo diante de mim sujos. Quando a gente quer andar sujo, a gente não anda com roupa clara. E nem anda debaixo da luz. Porque a luz denuncia as nossas obras. E denuncia a impureza, a sujeira. Por isso o que é branco precisa ser alvejado. Naquilo que tem tecido, tem cor de sujeira, né? Aí é fácil, dá para esconder. É o piso que não deixa marca de pé. Se a pia das nossas cozinhas fossem brancas, você ia limpá-la o dia inteiro. Mas você gosta de pegar uma cor da pedra que seja assim, dá para enganar. Mas naquilo que a gente come, o prato tem que ser branco, tem que estar limpinho. É preciso tirar toda a sujeira. É preciso ter as vestes alvejadas. Deus está dizendo, olha, quer me cultuar? Vamos começar a conversa. Primeiro, se lavem. Segundo, purificai-vos. É preciso tornar puro. Já lavou? Passa álcool então. Ainda tem coisas que estão impregnadas. Ainda há coisas que não estão santificadas. Precisa ter a vida purificada de todo o pecado. Não podemos nos ajuntar para adorar a Deus tendo a vida cheia de iniquidade. E uma dificuldade que nós temos é de nos denunciar. Você não encontra todo dia alguém procurando a delegacia dizendo assim, menti, matei, esquartejei, roubei. Não. Há filmagens, foi pego em flagrante. Há denúncia. Há provas. O delegado faz a inquirição, o sujeito. Eu nego. Sabe, porque isso é da nossa natureza. O primeiro ato de pecado na história, Deus chega para um papo reto com Adão, ele está se escondendo. Porque quem está sujo, anda nas trevas. A primeira questão, Adão, você comeu do fruto? A culpa é do Senhor, o Senhor me deu aquela praga. Aquela mulher que o Senhor me deu. A culpa era de Deus. No capítulo anterior, afinal, essa é a osso dos meus ossos, carne da minha carne, uau, que maravilha. Vira a página, uma praga essa mulher que o Senhor me deu. Você vê, ela me fez comer o fruto. A culpa é do Senhor. Eu não pedi. Não tem nenhuma oração minha que eu pedi esse negócio. Eu estou colocando palavras na boca de Adão, viu, gente? Vocês tiram o que foi que eu coloquei. Impureza. Amados, quanto mais nos limpamos, mais nos sentimos sujos. Porque quando a gente passa por um processo de santificação, e a gente quer mais de Deus, a gente quer viver para Deus, para a glória dEle, quanto mais nós confessamos nossos pecados, nós começamos a ver coisas, hábitos, coisas na nossa vida que a gente não via. Porque o sujeito, quando ele está muito imundo, muito sujo, tudo é sujeira. Mas quando ele começa a passar pela obra transformadora, purificadora, quando ele vai ficando limpinho, uma sujeirinha, opa,
É por isso, se eu pegar uma folha em branco e fazer um pinguinho de sujeira aqui, eu falo, o que vocês veem? Ah, uma sujeirinha aí. É porque tem um todo que está claro, que está em destaque. E é uma mancha. Mas se ela tivesse toda suja, às vezes você fala assim, ó, eu vejo uma folha suja. Quanto mais limpo, maior desejo deve ser de se purificar. O santo, a Bíblia diz, ele deve continuar o que? A se santificar. É preciso tornar-se puro. Terceiro, tirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Deus está dizendo, escondem as suas obras malignas, eu não quero ver. Aí o sujeito diz assim, se eu subo aos céus, lá o Senhor está. Se eu me detenho nos confins dos mares, o Senhor também está lá, ó. Se eu tomo as asas da alvorada, o Senhor também está lá. Se eu for para Marte, lá o Senhor está. Se eu for para a Lua, não tem como fugir. Para onde fugirei? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Ele não vê apenas o seu momento, ele vê a sua história inteira, inclusive o final dela. Deus está dizendo, tirai a maldade dos atos diante dos meus olhos. Isso significa que é preciso hoje não fugir de Deus como Adão que tentou se esconder. É preciso se mostrar para Ele. E dizer assim, então me ajuda a andar em retidão. Sabe por que você não dá conta sozinho, meu irmão? Você não dá conta sozinho. A obra sempre é de Deus. É tempo de se quebrantar e dizer, Deus, eu não dou conta. A carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Carne não vence carne. É o Espírito Santo. Por isso, se você não se encher dia a dia do Espírito Santo de Deus, aquele que nos convence, a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que denuncia as nossas obras más em nossa consciência. Aquele que não deixa você dormir enquanto você não se arrepende dos seus pecados, confessa e deixa. Aquele que a Bíblia diz que é que nos ensina a verdade, nos faz lembrar, sem a ação dele. Então é preciso andar em retidão diante de Deus, novos hábitos, novas atitudes. Não podem apenas parecer verdadeiros, precisam ser verdadeiros. Então, diante de Deus, é o lugar de você contar tudo. O ano passado, um doutor chamado Fauci, vocês devem estar vendo a reportagem para todo lugar agora aí, compareceu diante do Senado americano, pôs a mão na Bíblia, pôs a mão na Constituição, jurou dizer a verdade. Foi o cara que conduziu as políticas de prevenção do coronavírus. É o cara que deu as ordens para trancar Nova York, para fazer um tanto de coisa. Só que ele falava uma coisa diante do povo, falava diante dos juízes, mas os seus e-mails trocando com os demais infectologistas do mundo e conduzindo o laboratório de Wuhan eram outros. Coisas que você não vai ver na Plim Plim, tá bom? Tá lá, vai ser fritado nos americanos, vai pegar uma perpétua nos Estados Unidos. Ou seja, ele conduziu o mundo inteiro, fez medidas atrás das orientações dele e possivelmente vai receber uma plaquinha de genocida em breve. E conduziu coisas que fez mal. Conhecendo a verdade, ele escondeu. Fez como Adão.
porque era conveniente para ele. Porque se ele revelasse que ele tinha contato direto com o laboratório de Wuhan, dos negocinhos que saiu de lá, e que no Brasil já levou quase 500 mil de brasileiros, então, a mentira, só que a mentira com Deus tem perna curta, cansa rápido. Deus é especialista em tirar tapete de vez em quando. E quando Ele tira, Ele denuncia os pecados da nação, Ele denuncia os pecados do povo, Ele denuncia aquilo que está errado e Deus trata. Então, os próximos noticiários dos próximos meses, nós vamos ver coisas absurdas que fizeram com a população mundial, dizendo, é para o teu bem. Tirai a maldade diante dos meus olhos. E ele termina essa primeira porção. Cessai de fazer o mal. Basta! Basta! Deus está dizendo, chega! Poucas vezes Deus bateu na mesa. Essa é a hora que bate na mesa e fala, da agora em diante a coisa não tem mais conversa. Cessai de fazer o mal. O Deus que denuncia o pecado dá a solução, mas Ele também, Ele arbitra, Ele condena. Chega. Eu estou cansado, eu estou cheio, eu não consigo mais ouvir os seus hinos. Quando vocês multiplicam as orações, eu não quero mais ouvir. Porque as suas mãos estão cheias de sangue. A injustiça. Porque é mentira. Não é verdade. Vocês estão vivendo a mentira. Caminhos tortos. Quem vos requereu apenas o pisar dos meus átrios? Amados, nós não podemos viver uma vida em duplicidade. Um crente no mundo, um crente na igreja. O mesmo pai precisa estar em casa corrigindo os seus filhos, está aqui na igreja. A mesma mãe, o mesmo filho. Deus está dizendo, precisa acontecer uma conversão verdadeira, o pecado não pode mais ter domínio sobre nós. A nação precisa ser curada, a espiritualidade tem que mudar. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade verdadeira é alcançada quando nós somos limpos diante de Deus. Amados, nós temos que chegar diante de Deus sem esconder nada. Hoje é o dia de pôr toda a roupa suja para fora, diante de Deus. Tudo aquilo que você tem armazenado na sua história, na sua vida, no seu coração. E chegar diante de Deus e se denunciar. Não adianta encobrir, porque Ele sabe. E estando encoberto e você tentando apresentar outra coisa para Ele, isso é afronta. Aquele que encobre as suas transgressões não prospera diante de Deus. Mas aquele que confessa e abandona, alcança a sua misericórdia, seu favor. Tem que limpar. Falta de perdão, prostituição, impureza, ódio, indiferença, culto à personalidade. Tudo aquilo que Deus não está no centro, você sai de fazer o mal. Tiago, combatendo essa espiritualidade conveniente, diz em Tiago 1:26, inclusive é um resumo de Isaías em 2 versículos. Mas eu vou ler o 26 primeiro. Se alguém supõe ser religioso, ele nem está dizendo assim, que é, supõe. Se você acha que você é,
E diz assim, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Vocês estão perdendo tempo. Tiago, ele vai direto ao assunto. É preciso andar limpo diante de Deus, ter um relacionamento com Deus em sinceridade e verdade, sem sujeira, sem mácula, ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. Porque você não precisa esconder nada do seu amigo. O amigo conhece os seus defeitos. E diferente do conveniente, o amigo de verdade, às vezes chega atrasado na festa, porque estava te ajudando a preparar. Às vezes tem que se arrumar durante a festa, mas fica no final para te ajudar a limpar. E muitas vezes ainda te ajuda a pagar a conta. Em segundo lugar, a espiritualidade verdadeira é alcançada quando nós somos úteis diante dos nossos semelhantes. Se a sua vida passa por uma faxina do céu, uma limpeza geral, se você está alvejado, está transformado, é natural que as suas atitudes para com os seus semelhantes mudem. Olha o que diz o verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Agora nós somos úteis diante dos nossos semelhantes. Esse é o resultado da graça operando em nós. Isso é espiritualidade verdadeira. É o outro como alvo do meu serviço, é a queda do meu e o levantar do teu. É a restauração do relacionamento correto com os nossos semelhantes. É a construção de relacionamento de serviço mútuo, de justiça, de reparação, de amor e de misericórdia. E diz o texto, aprendei a fazer o bem. Fazer o bem é um aprendizado. É natural que a natureza caída, pecaminosa, só quer fazer o que é mal, o que é perverso, o que é egocêntrico, o que é conveniente. Nós precisamos nos matricular na escola das boas ações. E a gente não pode faltar uma aula, a gente tem que aprender todos os dias. Precisamos aprender a viver de maneira virtuosa, de maneira honesta, de acordo com a santa vontade de Deus. Sendo matriculados na escola da justiça. Para fazer justiça àqueles que são fracos, àqueles que são necessitados, àqueles que são oprimidos. Aprendei a fazer o bem. Uma outra ordem, atendei à justiça, repreendei o opressor. Precisamos ter um propósito firme, consistente, em aplicar os princípios da justiça em nossas vidas e em situações concretas da vida. A preocupação principal de um crente deve ser a de demonstrar justiça verdadeira e honesta. Principalmente com aqueles que são as vítimas da sociedade. Aqueles que não podem se defender. Aqueles que estão debaixo dos opressores. Atender à justiça. Aqueles que oprimem os mais fracos precisam ser enfrentados, verdadeiramente enfrentados pelos crentes verdadeiros. Nós precisamos denunciar os opressores da nação, os opressores da sociedade. Pessoas piedosas não se calam diante das injustiças. Nós precisamos de Martin Luther King de novo, homens assim, que coloca o dedo na ferida, que não aceita a prática da injustiça, mas atende à justiça, enfrenta os opressores. Mas nós vivemos um tempo da neutralidade. O sujeito vê a cena, mas não se envolve. É por isso que Jesus teve que contar a parábola do bom samaritano. Porque lá eu e você não estávamos representados pelo bom samaritano, mas estávamos representados pelo ladrão, pelo salteador, pelo sacerdote e pelo levita.
Vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Do homem que está indo de Jericó para Jerusalém, está indo adorar, e ele é assaltado no meio do caminho, espancado, fica quase morto. Os salteadores levaram tudo, deixaram ele quase morto. Depois, diz que o sacerdote passando ali viu ele ferido, mas passou de largo. O levita viu, mas passou de largo. São neutros, indiferentes. Exatamente um tapa na cara dos judaizantes. Jesus está dizendo, um samaritano, porém, passava ali. Estava muito ocupado. Ele tinha várias tarefas, mas ele viu o homem. Colocou sobre o seu próprio animal, curou das feridas, levou para a hospedaria, cuidou dele. Pagou as despesas de hospedagem, falou, cuida desse homem enquanto eu estou viajando, quando eu voltar eu pago o que precisar de mais. E perguntou para as autoridades, quem é o próximo desse homem? As autoridades disseram, o que ele fez bem. Tiveram que dizer, é o samaritano. Aí tem a filosofia dos três, a filosofia do ladrão é o seguinte, o que é teu é meu e o que é meu é meu. A filosofia do sacerdote e do levita é o seguinte, o que é teu, o que é meu é meu. Não tem nada a ver com a sua vida. A filosofia do bom samaritano é, o que é teu, mas até o que é meu pode ser teu. Eu estou disposto a ir além, a construir, a fazer algo pela sua vida. Nós precisamos denunciar aqueles que oprimem os mais fracos, nos opor a um sistema maligno de injustiça. Porque é fácil brigar por causa própria. Isso é egocentrismo. Mas precisamos também aprender a viver o outrocentrismo. Ver a realidade do outro, a necessidade do outro. Diz mais, defender o direito do órfão. Defender aqui é um termo hebraico que significa julgar, exercer governo de juízo. Ou seja, precisamos ser justos e imparciais ao tratar os direitos dos órfãos. Nos colocar no lugar daqueles que não têm como se defender. Ele usa uma outra questão, pleitear a causa da viúva. Ele usa um outro termo aqui chamado rib em hebraico para falar sobre o que é pleitear, que é diferente de julgar. Significa argumentar, convencer os outros de que a melhor solução é ouvir a viúva na sua necessidade. Pleitear a causa das viúvas. Preservar os direitos das suas vítimas. A viúva deve receber seus direitos legais mesmo quanto um litigante ou um influente rico. Naquele tempo, a mulher era considerada quase que nada, não podia trabalhar fora de casa. Ela tinha que cuidar dos filhos, da educação dos filhos, da criação dos filhos. E quando o marido morria e deixava dívida, como aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 4, o profeta Eliseu tem que intervir, porque a viúva ficou com 2 filhos. Havia credores que iam levar os seus filhos. Entrou Eliseu para fazer justiça social, pleitear a causa daquela viúva. E nós conhecemos a história das botijas de azeite, que foram enchendo, até que não... E Eliseu disse para ela, agora você vende tudo, paga a sua dívida, ou seja, salva seus filhos, e ainda sobrou um pouco para você estar aposentado e cuidar da sua família, viver do resto. O apóstolo Tiago vai combater essa injustiça, ou essa espiritualidade inconveniente, quando ele ensina sobre a verdadeira espiritualidade, Tiago 1:27, quando eu falei que tinha 2 versículos no texto, ele diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos. Você quer ser crente de verdade? Ele está dizendo aí, é o evangelho puro e simples. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado com o mundo. Eu resumo do verso 16 e 17 de Isaías capítulo 1. Seja uma pessoa limpa, proteja aqueles que mais precisam. A espiritualidade tem tudo a ver com Deus, e eu concluo assim, com seu amor
e com a demonstração na vida e nas palavras de Jesus. Somos frutos de uma espiritualidade verdadeira. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, enviando seu Filho a morrer. E essa espiritualidade precisa ser expressa também de maneira verdadeira, de maneira prática, jamais conveniente, mas obediente. É por isso que o velho apóstolo João nos deixou, lá em sua primeira carta, capítulo 4, 17 a 21. Nisto, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Vou dar uma pulada aqui, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Doutor A.W. Tozer, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte, porque neste mundo somos como ele. Disse, seus amigos são os nossos amigos. Seus inimigos são também nossos inimigos. Os seus perdoados também são os nossos perdoados. Os seus injustiçados também são os nossos injustiçados. Porque não vivemos mais no curso da espiritualidade deste mundo. Nós fazemos parte do reino da luz. Se você faz parte do reino da luz, você anda limpo diante de Deus. E se você faz parte do reino da luz, o seu semelhante é parte de você. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo não é a espiritualidade conveniente, é a espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira nos livra da conveniência para nos dar propósito. Somos amigos de Deus, servos uns dos outros. E antes do nosso culto público, Deus recebe as nossas vidas. Vamos orar. Baixe sua fronte. Deus de amor e de graça, viemos aqui nesta manhã, ó Deus, para sermos denunciados por Tua palavra, diante, ó Deus, da nossa espiritualidade conveniente. Mas o Senhor não apenas nos denuncia, mas o Senhor nos apresenta a cura, ó Deus, para os nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Somos incapazes por nós mesmos, que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ó Deus, porque somos incapazes de fazer a Tua vontade perfeitamente. Porque militamos contra um velho homem egocêntrico, materialista, maquiavélico, que ama os prazeres deste mundo. E muitas vezes, ó Deus, está fascinado pela espiritualidade conveniente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Da justiça, porque nós precisamos olhar para o nosso próximo como alvo do Teu amor. E sermos Suas mãos, Seus olhos, Seus pés, Seu coração, a presença graciosa do Senhor em outras vidas. Ativa em nós uma espiritualidade viva e verdadeira. Não queremos viver segundo o curso deste mundo, queremos ser renovados. Queremos ser transformados. E queremos, ó Deus, expressar a glória do Senhor entre todas as pessoas. Não queremos ser, ó Deus, cisternas rotas, queremos ser uma fonte de água viva. Queremos ser uma bênção para o nosso semelhante. Nos ajuda, Senhor. Nos perdoa. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão, unção e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos ter escola bíblica em 10 minutos. With